Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Saúde, hoje é o nosso primeiro episódio do nosso quadro SOS Saúde, um quadro que estará indo para a nossa web rádio, a Shalom Web Rádio, né, onde nós estaremos falando sobre saúde para os nossos internautas, né? Hoje eu vou estar conversando com o Dr. Ciro Cavalcante, ele é clínico geral, e o nosso tema de hoje é a hipertensão arterial, é um grande vilão hoje no Brasil e no mundo, né? A hipertensão arterial sistêmica ou pressão alta é uma das doenças mais prevalentes do mundo, acometendo cerca de 1/3 da população, para você ter uma ideia. Então, a pressão arterial, ela pode surgir, pressão arterial a PA alta, ela pode surgir em qualquer época da vida do ser humano. E é muito mais comum na população adulta e também em idosos, né? Existe uma estatística de que 80% da população com mais de 60 anos já seja hipertensa, né? Nas últimas décadas, o número de hipertensos tem aumentado progressivamente devido a fatores como a maior expectativa de vida, né? Também a questão da obesidade, né? O sedentarismo e também os maus hábitos alimentares. E vale a pena salientar que a pressão arterial descontrolada é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e o próprio AVC. Isso que tem acontecido muito também na nossa capital Teresina. Eu estou aqui com o Dr. Ciro Cavalcante, nós vamos conversar a respeito disso. Eu gostaria de saber, Dr. Ciro, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos, fico contente. Dr. Ciro, eu queria saber quais são os sintomas de uma pressão arterial alta. Geralmente os pacientes eles se comportam assintomáticos. Outros apresentam cefaleia, que é a famosa dor de cabeça, falta de ar, cujo termo técnico é conhecido como dispneia, né? A pessoa fica com aquela agitação psicomotora também, é um comportamento, mas boa parte da população ela pode se comportar de uma forma assintomática. Doutor, eu também gostaria de saber como nós podemos diagnosticar a pressão arterial. Bom, a pressão arterial a gente pode diagnosticar através de vários métodos, que são a medida da pressão arterial, duas medidas de pressão arterial acima de 140/90 em ocasiões diferentes. Eu disse duas aferições de pressão arterial em ocasiões diferentes, sendo o valor 140/90. Ou também através de um mapa, que é um dispositivo que você coloca no braço do paciente e ele fica com esse dispositivo 24 horas e ele fica avaliando o comportamento da pressão arterial do paciente. Também ajuda a fechar o diagnóstico também. Doutor, quais os valores normais de uma pressão arterial? Varia de cada paciente. Tem paciente que a pressão arterial tem que ficar 12/8, 11/7, 10/7, mas o normal, em média, é o valor 12/8, conhecido como termo técnico 120/80 milímetros de mercúrio. Doutor, quais são os fatores de risco para que o paciente venha a ter uma pressão arterial descontrolada? Para se ter um descontrole da pressão arterial, vários fatores podem contornar a vida do paciente. Por exemplo, o sobrepeso, picos de ansiedade na vida do paciente constantemente, uma má alimentação, falta de atividade física, a famosa genética que carregou com a gente. Doutor, quais são as doenças mais comuns nos pacientes hipertensos? A famosa diabetes, o AVC, o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência renal. E finalizando, para encerrar nossa entrevista, qual é o tratamento adequado para que se possa obter uma pressão arterial controlada? O que o paciente deve, do caso, ele foi diagnosticado que ele tem uma pressão arterial descontrolada. O que ele deve, quais são as precauções, o que ele deve fazer
para que ele possa controlar a sua pressão arterial, doutor Ciro? O paciente, para obter uma pressão arterial adequada, controlada, ele precisa fazer acompanhamento frequentemente no médico, né, verificando sua pressão diariamente, se tiver um aparelhozinho em casa ou no posto de saúde. E ele precisa de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, todo ano, fazer uma bateria de exames. Examezinho de fundo de olho, já que ele é hipertenso, o exame da função renal, para saber se o paciente está evoluindo com a insuficiência renal, né? O que precisa mudar na vida do paciente para diminuir a carga pressórica dele, a perda de peso, uma alimentação adequada, tomar o remédio adequadamente no horário correto, porque se o paciente tiver uma má adesão ao tratamento, não vai adiantar. Eu passo um remédio para tomar de 12 em 12 horas, ele toma uma vez ao dia, ou então esquece de tomar, então isso pode trazer danos à vida do paciente. Então, se adequar ao tratamento correto, alimentação adequada, melhora na atividade física, com perda de peso do paciente, ajuda muito, diminuir a ingesta de sal, porque o sal, o sódio, ele aumenta, ele puxa ali o fundo dos vasos e aumenta assim os níveis pressóricos do paciente. Olha, esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Ciro Cavalcante. O tema de hoje, hipertensão, é um tema super importante, super atual, onde nós vemos, principalmente aqui em Teresina, pessoas que sofrem inclusive o problema da pressão arterial é uma doença silenciosa, chamada doença silenciosa porque poucas pessoas diagnosticam o seu problema de pressão arterial e às vezes passam muito tempo sofrendo desse problema sem saber que tem realmente esse problema de pressão arterial. Então esse foi o nosso quadro de hoje, SOS Saúde. Semana que vem eu volto novamente com o Dr. Ciro Cavalcante com um tema inédito. Um grande abraço aos nossos amigos internautas da Web Rádio Shalom.